A notícia que sacudiu o Fluminense. Saudações, torcedor tricolor. Hoje temos uma bomba que promete abalar as estruturas do nosso amado Fluminense. Você já ouviu falar da movimentação do Chelsea no mercado? 550 milhões de reais estão em jogo. E como isso pode beneficiar o nosso Flu? Não dá para ficar de fora dessa, não é mesmo? Antes de começarmos, já deixa o seu like e se inscreve no canal Fluminense em Foco. Esse é o lugar onde a torcida se une para vibrar, debater e viver cada momento do nosso clube. Agora, vamos ao que interessa. O Chelsea, gigante do futebol mundial, fez uma jogada ousada ao definir a saída do jovem talento argentino Alejandro Garnacho. O que isso tem a ver com o Fluminense? Tudo. Essa manobra do clube inglês não é apenas uma simples transação, mas uma chance de ouro para o tricolor carioca. A expectativa é de que o Fluminense entre na briga pela contratação desse craque que vem chamando a atenção de todos. Com a saída de Garnacho, o Chelsea está prestes a liberar um espaço que o Flu pode aproveitar, e a torcida já começa a sonhar acordada com essa possibilidade. Esse investimento colossal de 550 milhões de reais não é apenas um número, representa a nova era de contratações que o futebol está vivendo, onde grandes clubes estão dispostos a abrir os cofres em busca de talentos. O Fluminense, que tradicionalmente tem buscado jogadores promissores, pode se posicionar como um grande ator nesse cenário, especialmente ao considerar um nome de peso como o de Garnacho. A pergunta que fica é: será que essa é a oportunidade que o Fluminense estava esperando para dar um passo à frente na busca por títulos? Com Garnacho, o Flu não só ganhará um jogador talentoso, mas também um atleta que traz consigo uma aura de expectativa e esperança. Ele é a cara da nova geração do futebol, um jovem com uma habilidade técnica impressionante, velocidade e um faro de gol que atrai a atenção de todas as torcidas. Para o Fluminense, essa contratação poderia não apenas mudar a dinâmica do time, mas também trazer um novo ânimo para a torcida, que clama por vitórias e um time competitivo. Ao longo deste vídeo, vamos analisar essa situação sob diferentes ângulos, a tática que Garnacho poderia trazer para o time, as implicações no mercado de transferências e até comparações com contratações históricas que mudaram o rumo do Fluminense. Prepare-se, pois o que vem por aí pode ser emocionante. Ângulo tático. A dinâmica com Garnacho visualiza um Fluminense renovado, com Garnacho vestindo a camisa tricolor. Como isso mudaria o jogo? Imagine a explosão de velocidade nas laterais, a habilidade de drible que ele traz e a capacidade de finalizar com precisão. Garnacho é um jogador que tem a habilidade de não apenas criar jogadas, mas também de finalizá-las. Ele é aquele tipo de atleta que transforma uma jogada simples em uma oportunidade de gol clara. Ao integrá-lo ao time, o Fluminense poderia beneficiar-se de um estilo de jogo mais ofensivo e dinâmico. Garnacho se destaca pela sua capacidade de jogar tanto como ponta quanto como um atacante mais centralizado. Isso lhe dá uma flexibilidade que poderia ser explorada pelo treinador, que teria a liberdade de variar a formação tática conforme a necessidade da partida. O Flu, que já tem um histórico de jogadores criativos, poderia se beneficiar enormemente de um atleta que sabe como se posicionar e criar espaços no ataque. A presença de Garnacho poderia abrir oportunidades não apenas para ele, mas para os companheiros de equipe, criando um efeito dominó que potencializa o desempenho coletivo. Além disso, a sua habilidade defensiva também não deve ser subestimada. Em um futebol cada vez mais intenso, onde a recomposição é fundamental, Garnacho mostrou em suas atuações que tem a disposição e o entendimento tático para colaborar neste aspecto. Isso traria um equilíbrio à equipe, permitindo que o Fluminense se tornasse uma força não apenas no ataque, mas também na defesa, com jogadores que entendem a importância de pressionar e recuperar a bola rapidamente. E o que isso significa para o nosso querido Flu? Com Garnacho, o Fluminense poderia sonhar mais alto. Imagine partidas em que o Flu consiga dominar a posse de bola, pressionar os adversários e criar uma infinidade de oportunidades de gol. A torcida tricolor, que sempre anseia por performances explosivas, poderia ver um time mais competente e temido, capaz de disputar títulos de maneira mais efetiva. Mas, e a pressão? Garnacho, sendo um jovem talento, também carregaria a expectativa de ser uma das estrelas do time. Ele não só teria que provar seu valor, mas também lidar com a pressão de vestir a camisa do Fluminense.
Para uma torcida apaixonada, como a nossa, isso pode ser um fator determinante. Estamos prontos para apoiar e exigir o melhor dele, e essa dinâmica é essencial para a performance de um atleta. E você, torcedor? O que acha que Garnacho pode trazer de novo para o Fluminense? Acha que ele se adaptaria ao nosso estilo de jogo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos juntos debater sobre essa possibilidade que está mexendo com a nossa imaginação. Ângulo de mercado, o impacto no mercado de transferências. Vamos mergulhar no agitado mercado de transferências. Quando um gigante como o Chelsea investe 550 milhões de reais na saída de Garnacho, as ondas dessa movimentação reverberam por todo o futebol, e o Fluminense, claro, não fica de fora. A saída de um jogador tão talentoso não é apenas uma mudança no elenco do Chelsea, mas também uma oportunidade de ouro para o Flu. A janela de transferências se transforma em um verdadeiro campo de batalha, e a concorrência por Garnacho será feroz. Outros clubes, tanto do Brasil quanto do exterior, certamente estarão de olho nesse jovem craque. Mas o Fluminense pode ter uma vantagem significativa: a conexão emocional que a torcida tem com o clube e o projeto de longo prazo que está sendo desenvolvido. Garnacho pode ver no Flu a chance de ser protagonista em um time que busca ascensão e conquistas. Agora, vamos falar sobre as possíveis saídas. Com a chegada de um jogador de peso como Garnacho, o Fluminense pode ver seu próprio valor de mercado aumentar. Isso significa que outros clubes podem começar a olhar mais atentamente para os talentos que já estão no elenco tricolor. Jogadores como André, Nino e Cano, que já são figuras fundamentais, podem se tornar alvos cobiçados. A pressão aumenta. Enquanto o Flu busca reforços, precisa estar atento a possíveis saídas de jogadores que têm sido cruciais nos últimos anos. E não podemos esquecer da pressão que a diretoria do Fluminense enfrentará. A chegada de um atleta de renome como Garnacho traz expectativas maiores sobre a necessidade de reforços em outras posições. O clube terá que se movimentar no mercado, buscando não apenas a contratação do craque argentino, mas também de outros jogadores que possam compor um elenco forte e competitivo. Essa é a hora de mostrar que o Fluminense não só traz talentos, mas também forma um time coeso e apaixonante. O que isso significa para a torcida? Esperança. A possibilidade de ver novos jogadores chegando, competindo por uma vaga e elevando o nível do time. Mas também significa um alerta: precisamos estar atentos a possíveis saídas de jogadores que têm sido fundamentais para o Fluminense. E quem sabe, com a chegada de Garnacho, não surge a oportunidade de manter a base forte e ainda trazer novos reforços. Torcedor, quais jogadores você acredita que poderiam ser os próximos alvos do Fluminense caso Garnacho chegue? Quais são as suas expectativas para o mercado de transferências? Vamos discutir nos comentários. O futuro é promissor, mas também cheio de desafios. O que virá a seguir? Ângulo histórico. A história do Fluminense e as contratações decisivas. Agora, vamos olhar para a história. O Fluminense tem um passado rico em contratações que mudaram o rumo do clube. Definitivamente, temos que considerar como o Garnacho pode se encaixar nesse contexto. Lembrar das contratações que marcaram época, como a chegada de jogadores icônicos que se tornaram lendas tricolores, é essencial para entender a magnitude que uma nova contratação pode ter. Pense em referências como a chegada de Tele Santana, que trouxe uma nova filosofia ao Fluminense, ou mesmo a contratação de jogadores como Romário e Thiago Silva, que se tornaram ícones não só do clube, mas do futebol brasileiro como um todo. Cada um desses jogadores chegou em um momento crucial e deixou sua marca na história do clube, levando a equipe a conquistas importantes. A contratação de Garnacho, se concretizada, poderia representar um novo capítulo na história do Fluminense. A torcida, que já se mobiliza em torno da possibilidade de um futebol mais ofensivo e vibrante, poderia ver um renascimento tricolor, com um time que não apenas aspire a competir, mas que realmente brigue por títulos. Garnacho poderia ser o nome que faltava para reescrever essa história, trazendo novas esperanças e sonhos para todos nós. Outra comparação interessante é olhar para o impacto de contratações de outros clubes que conseguiram reverter cenários desfavoráveis. Quantas vezes não vimos equipes que estavam à beira da queda, mas que conseguiram se reerguer através de contratações certeiras? O Fluminense tem essa capacidade,
e a história nos mostra que as oportunidades não podem ser desperdiçadas. Mas, é claro, também existem riscos. O peso da camisa do Fluminense pode ser um fardo para alguns jogadores, e não podemos esquecer que a pressão para se adaptar em um clube com tamanha tradição pode ser desafiadora. A história nos ensina que nem toda contratação se transforma em sucesso, mas a esperança é o que nos move. E a chegada de Garnacho pode ser uma reviravolta que o Fluminense precisa. E você, torcedor? O que acha dessa comparação histórica? Está animado com a possibilidade de Garnacho se tornar um ícone tricolor? Deixe sua opinião nos comentários, pois queremos saber o que você pensa. Síntese final. O futuro em aberto. Agora que exploramos todos os ângulos dessa situação, é hora de integrar tudo isso e refletir sobre o que o futuro reserva para o Fluminense. A possibilidade de contratar Garnacho representa não apenas uma movimentação no mercado, mas uma janela de oportunidades que pode mudar a história do clube. Em um futebol onde cada vez mais se busca a renovação e o talento, o Fluminense está em uma posição estratégica para aproveitar essa situação. A dinâmica tática que Garnacho poderia trazer, com sua explosão de velocidade e habilidade, promete transformar o ataque tricolor. Imagine ele atuando ao lado de jogadores como Cano e Ganso, criando uma sinergia que pode levar o Fluminense a um novo patamar. A movimentação no mercado de transferências, por sua vez, pode abrir espaço para outras contratações que complementem esse novo estilo de jogo. O Fluminense precisa agir de forma inteligente e estratégica, garantindo que não apenas um jogador chegue, mas que uma filosofia de jogo sólida e competitiva seja estabelecida. Isso é vital para que o clube possa realmente sonhar com títulos e uma posição de destaque no cenário do futebol brasileiro e internacional. Entretanto, a pressão está sobre a diretoria. A torcida está ansiosa, esperando por novidades e reforços. A expectativa é alta, mas a realidade do futebol é imprevisível. A esperança de ver Garnacho com a camisa tricolor é empolgante, mas também é preciso cautela. O que vem a seguir? Quais serão as próximas movimentações e como elas afetarão o elenco? Além disso, é fundamental que o Fluminense não apenas contrate, mas também desenvolva um ambiente que favoreça o crescimento de Garnacho e de outros jovens talentos. A experiência de jogadores mais veteranos pode ser uma peça-chave para que essa nova fase seja bem-sucedida. A torcida, que sempre esteve ao lado do clube, precisa ser parte desse processo, apoiando e incentivando os novos reforços desde o primeiro jogo. Por fim, deixamos a pergunta no ar: será que Garnacho será um novo ícone do Fluminense? Ele pode ser a peça que faltava para levar o clube a conquistas importantes e reescrever a história tricolor. A torcida já está pronta para abraçar essa nova fase? Vamos continuar acompanhando essa história e nos preparar para os próximos capítulos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, comentar suas expectativas. O futuro do Fluminense é promissor, e juntos vamos viver cada momento dessa jornada.